Imagine por um momento, você construiu um império com as próprias mãos. Décadas de suor, sangue e lágrimas transformaram um pedaço de cerrado em uma das maiores fazendas do Brasil. 40 mil cabeças de gado, 100 milhões de reais em faturamento anual. Um legado para seus filhos e netos. Agora imagine que tudo isso está sendo destruído por um único predador. Uma sombra negra que surge na calada da noite, mata com precisão cirúrgica e desaparece como fumaça. Esta é a história real de Rubens Valadares e do Fantasma Silencioso, uma lenda que mudou não apenas uma vida, mas toda uma visão sobre a relação entre o homem e a natureza. A fazenda Ouro Verde estendia-se por 70 mil hectares no coração do Cerrado goiano, um verdadeiro império erguido tijolo por tijolo por Rubens Valadares. Aos 68 anos, este magnata da pecuária havia transformado uma terra árida e esquecida em uma das maiores propriedades rurais do centro-oeste brasileiro. Suas 40 mil cabeças de gado Nelore e Angus geravam uma receita anual que ultrapassava os 100 milhões de reais, número que fazia seus concorrentes tremerem de inveja. Rubens não nasceu na riqueza. Filho de Antônio Valadares, um humilde tropeiro mineiro que migrou para Goiás nos anos 1950 com apenas um cavalo velho e uma trouxa de roupas. Ele aprendeu desde criança que na vida nada era dado de graça. Menino, dizia seu pai, enquanto ordenava as vacas leiteiras antes do amanhecer, a terra não perdoa a preguiça, ela só dá fruto para quem trabalha de sol a sol. E Rubens trabalhou, acordava às 4 da manhã para ajudar o pai com o gado, estudava à luz de lamparina e sonhava com o dia em que teria sua própria fazenda. Quando Antônio morreu em 1978, vítima de um acidente com uma boiada brava, Rubens herdou apenas 200 hectares de terra pedregosa e 50 cabeças de gado mestiço. Mas herdou também algo muito mais valioso: a determinação inabalável de um homem que sabia transformar pedra em ouro. Aos 22 anos, Rubens fez seu primeiro empréstimo bancário, 5 mil cruzeiros, que investiu na compra de touros reprodutores de qualidade. O gerente do banco riu na minha cara, recordava Rubens décadas depois. Dizia que eu estava jogando dinheiro fora, que aquela terra não servia nem para plantar mandioca. Mas Rubens tinha uma visão. Ele enxergava naquelas terras áridas do Cerrado o futuro da pecuária brasileira. Durante os anos 1980 e 1990, Rubens reinvestiu cada centavo de lucro na expansão da fazenda. Comprou terras vizinhas por preços irrisórios, melhorou geneticamente o rebanho e implementou técnicas modernas de manejo. Casou-se com Marlene, filha de um comerciante local, e teve 3 filhos, Roberto, Fernanda e Júnior. A família crescia junto com a fazenda. Em 2000, a Ouro Verde já ocupava 15 mil hectares. Em 2010, chegou aos 40 mil. Em 2020, com 70 mil hectares, Rubens era considerado um dos maiores pecuaristas do país. Suas técnicas de melhoramento genético eram estudadas em universidades. Seus touros reprodutores eram disputados a peso de ouro em leilões por todo o Brasil. Rubens Valadares havia superado secas severas que devastaram o Cerrado, enfrentado crises econômicas que quebraram fazendeiros menores, combatido doenças que dizimaram rebanhos inteiros e resistido à pressão de grupos ambientalistas que questionavam a expansão da pecuária. Mas jamais, em seus piores pesadelos, imaginou que enfrentaria um predador tão implacável, inteligente e devastador quanto a Pantera Negra que os peões apelidaram de Fantasma Silencioso. Foi Zé Trovão, seu capataz de longa data, quem primeiro trouxe as notícias perturbadoras. Era uma manhã quente de março de 2022, quando um homem de 60 anos, rosto curtido pelo sol e mãos calejadas por décadas de trabalho árduo, bateu na porta do escritório de Rubens com uma expressão que ele nunca havia visto antes. "Seu Rubens", disse Zé Trovão, tirando o chapéu de couro da cabeça, "tem algo estranho acontecendo no pasto do córrego fundo. Encontrei 5 bezerros mortos de um jeito que nunca vi." Rubens largou os relatórios financeiros que estava analisando e seguiu Zé Trovão até a caminhonete. Durante os 20 minutos de viagem pelos caminhos empoeirados da fazenda, o capataz descreveu a cena macabra que havia encontrado ao fazer a contagem matinal do gado. "Não foi jacaré, não foi onça-pintada, não foi sucuri", explicava Zé Trovão enquanto dirigia. "Os bichos foram mortos com uma precisão que me arrepiou os cabelos do braço. Só o coração e os pulmões foram comidos. O resto ficou intacto,
como se o bicho soubesse exatamente o que queria. Quando chegaram ao local, Rubens sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Em 50 anos lidando com gado, ele havia visto ataques de praticamente todos os predadores do cerrado. Onças pintadas que dilaceravam a barriga das presas, jacarés que deixavam marcas de dentes poderosos, sucuris que esmagavam costelas. Mas aquilo era diferente. Era quase cirúrgico. Os 5 bezerros jaziam em posições naturais, como se tivessem simplesmente adormecido. Não havia sinais de luta, não havia sangue espalhado, apenas pequenos furos precisos no pescoço e incisões limpas no peito por onde o predador havia extraído os órgãos vitais. As pegadas ao redor eram de um felino grande, mas com características que Rubens não conseguia identificar. Chama o veterinário. E também aquele biólogo da universidade que veio aqui no ano passado estudar o cerrado. Quero saber que diabo de animal fez isso. Dr. Maurício Carvalho, veterinário da fazenda há 15 anos, chegou na tarde seguinte acompanhado de professor Antônio Lima, um renomado biólogo especialista em fauna do cerrado. Após examinarem minuciosamente as carcaças e as pegadas, ambos chegaram à mesma conclusão perturbadora. Senhor Rubens, disse professor Antônio, ajustando os óculos enquanto estudava moldes de gesso das pegadas. Essas marcas são de uma pantera negra, puma com color melanístico para ser mais preciso. Mas há algo muito estranho aqui. Estranho? Como? Perguntou Rubens. Panteras negras são extremamente raras no cerrado, quase inexistentes, e o padrão de ataque, eu nunca vi nada igual. É como se o animal soubesse exatamente onde atacar para causar morte instantânea e indolor. Dr. Maurício concordou. A precisão é impressionante. Rubens sentiu um nó no estômago. Durante as semanas seguintes, os ataques se intensificaram, sempre seguindo o mesmo padrão. Ataque noturno, morte instantânea, remoção precisa dos órgãos vitais, desaparecimento sem deixar rastros. A pantera negra parecia um fantasma que surgia da escuridão, executava seu trabalho com eficiência mortal e evaporava como neblina matinal. Os peões começaram a sussurrar histórias sobre o fantasma silencioso. Diziam que era o espírito vingativo da natureza punindo a expansão da pecuária sobre o cerrado. Outros acreditavam que era uma criatura sobrenatural, meio felino, meio demônio. Zé Trovão, homem prático e cético, não acreditava em superstições, mas admitia que havia algo sobrenatural na inteligência daquele predador. Seu Rubens, disse ele numa manhã após encontrar mais 8 bezerros mortos. Esse bicho não é normal. Ele estuda nossos movimentos, aprende nossos horários. É como se estivesse sempre um passo à frente. Em 3 anos de terror, o fantasma silencioso dizimou sistematicamente o rebanho da Ouro Verde. Não eram ataques aleatórios de um predador faminto, era uma campanha militar executada com precisão estratégica. A pantera negra de 85 quilos não apenas caçava para sobreviver, ela parecia ter declarado guerra pessoal contra Rubens Valadares. Os números eram devastadores. Em 36 meses, 250 cabeças de gado foram abatidas. O prejuízo direto ultrapassou 2,5 milhões de reais, mas o impacto indireto elevava as perdas a patamares ainda maiores. O rebanho remanescente vivia em estado de estresse constante. As fêmeas prenhas abortavam com frequência. A produção de leite despencou. Os custos veterinários dispararam. O seguro rural se recusava a renovar a pólice, alegando ataques de predador não identificado como motivo de exclusão. Rubens tentou de tudo. Sua primeira estratégia foi a cerca elétrica de alta voltagem. Contratou a Tecnorural, uma empresa especializada de Goiânia, para instalar um sistema de proteção de última geração. O investimento foi colossal. R$ 1 milhão para cobrir 20 quilômetros do perímetro mais vulnerável da fazenda. Patrão, garantiu Chico eletricista, o técnico responsável pela instalação. Essa cerca tem 15.000 volts de potência. É capaz de parar um elefante. Aquela pantera vai torrar que nem linguiça se encostar nela. Por 1 mês, a estratégia pareceu funcionar. Os ataques cessaram completamente. Rubens chegou a acreditar que o pesadelo havia terminado. Comemoraram na sede da fazenda,
com churrasco e música sertaneja até altas horas. Finalmente vencemos essa desgraçada, brindou Rubens com uma dose dupla de uísque. Mas na madrugada de 1º de maio, Zé Trovão o acordou com notícias terríveis. Seu Rubens, ela passou por baixo da cerca, cavou um túnel de quase 1 metro de profundidade. Do outro lado da cerca, jaziam 6 bezerros mortos seguindo o padrão já conhecido. Maldita seja! Praguejou Rubens chutando uma pedra com força. Ela é mais esperta do que eu imaginava. A segunda tentativa foram os cães de guarda. Rubens voou até La Paz para contratar Arturo Vega, um lendário treinador boliviano especializado em cães de proteção de rebanho. Arturo chegou à fazenda com 15 exemplares da raça Boerboel, cães de guerra sul-africanos, conhecidos por sua força descomunal e instinto protetor aguçado. Senhor Valadares, disse Arturo com seu sotaque carregado, acariciando a cabeça de um Boerboel de 60 quilos. Estes perros são assassinos de felinos. Foram criados para lutar contra leões em África. Vão acabar com seu problema em um instante. Os cães foram estrategicamente distribuídos pelos pastos, patrulhando dia e noite em grupos de 3. Por 3 semanas, a fazenda viveu em relativa paz. Os Boerboel eram imponentes, fearless, e seus rosnados ecoavam pelos campos durante as noites. Rubens chegou a acreditar que finalmente havia encontrado a solução. Mas na 4ª semana, o massacre começou. Zé Trovão encontrou os primeiros corpos numa clareira no meio do pasto. Meu Deus do céu! Sussurrou ao descobrir os restos de 5 Boerboel numa pequena área. Ela despedaçou nossos melhores cães como se fossem filhotes. Rubens examinou a cena com horror crescente. A pantera havia usado uma tática militar, dividir para conquistar. Ela isolou os cães em grupos pequenos, atacando com violência calculada e desproporcional. Os Boerboel, animais treinados para enfrentar leões, haviam sido dizimados por um único predador. Em 2 semanas, 13 dos 15 cães estavam mortos. Os 2 sobreviventes se recusavam a sair de perto da casa-sede, uivando de terror todas as noites. Arturo Vega, o orgulhoso treinador boliviano, partiu da fazenda sem aceitar o pagamento. Senhor Valadares, em 40 anos treinando perros, nunca vi algo assim. Essa pantera não é um animal normal, é uma máquina de matar. Desesperado e com o orgulho ferido, Rubens decidiu contratar os melhores caçadores do país. Os irmãos Ramos, Márcio e Eduardo eram lendas vivas no mundo da caça profissional. Durante 35 anos, haviam capturado ou abatido praticamente todos os grandes predadores do continente sul-americano. Onças pintadas, pumas, jacarés gigantes, sucuris monstruosas, nenhum animal havia escapado de suas miras. Márcio Ramos, o irmão mais velho, era um homem de 52 anos com a pele curtida pelo sol da Amazônia e olhos que pareciam enxergar através das almas. Eduardo, 3 anos mais novo, era conhecido por sua paciência infinita e pontaria cirúrgica. Juntos, formavam uma dupla temida e respeitada por caçadores em todo o continente. Chegaram à fazenda Ouro Verde numa manhã nebulosa de agosto, dirigindo uma caminhonete militar adaptada carregada de equipamentos de última geração. Rifles de precisão com miras telescópicas alemãs, iscas eletrônicas programáveis, câmeras térmicas de visão noturna, drone de rastreamento, armadilhas automáticas e até mesmo um sistema de posicionamento por satélite para mapear os movimentos do predador. Seu Rubens, disse Márcio Ramos com a confiança de quem nunca havia falhado, caçamos onças há 35 anos. Já derrubamos bichos de mais de 200 quilos na Amazônia. Nunca falhamos. E não vamos começar agora. Rubens, ainda cético após os fracassos anteriores, alertou. Essa pantera é diferente de qualquer coisa que vocês já enfrentaram. Ela já enganou biólogos, treinadores e veterinários. Não subestimem a inteligência dela. Eduardo Ramos riu com desdém. Patrão, com todo respeito, animal é animal. Por mais esperto que seja, não tem como competir com tecnologia moderna e experiência profissional. Em 1 semana, prometemos resolver seu problema. Os irmãos montaram um acampamento militar na área de maior incidência de ataques. Instalaram câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, distribuíram iscas eletrônicas que imitavam o som de bezerros em angústia
e estabeleceram turnos de vigilância 24 horas. Durante a primeira semana, nada aconteceu. A pantera parecia ter evaporado da face da terra. Ela está nos observando, disse Eduardo na 7ª noite de vigília, ajustando o alcance de sua mira telescópica. Onças inteligentes fazem isso. Estudam o comportamento do inimigo antes de agir. Na segunda semana, a pantera contra-atacou, de uma forma que surpreendeu até mesmo os caçadores experientes. Em vez de atacar na área monitorada, ela surgiu do lado oposto da fazenda, numa região considerada segura, matou 12 bezerros numa única noite e desapareceu antes que qualquer um dos sistemas de alarme fosse acionado. Desgraçada, praguejou Márcio quando recebeu a notícia pelo rádio. Ela está brincando com a gente. É como se soubesse exatamente onde estamos e escolhesse atacar onde não esperamos. Na terceira semana, a situação se tornou psicologicamente perturbadora. A pantera começou a seguir os caçadores. Seu Rubens, disse Eduardo pelo rádio, a voz trêmula pela primeira vez em décadas de caça. Ela está nos rondando. Encontramos pegadas frescas em volta do nosso acampamento. Ela passou aqui durante a noite enquanto dormíamos. Rubens sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma pantera que estudava o comportamento humano, que planejava estratégias e contra-ataques, era algo completamente fora do comum no reino animal. "Vocês acham que ela pode atacar vocês diretamente?" perguntou. "Não sabemos, patrão", respondeu Márcio com uma honestidade brutal. "Em 35 anos de caça, nunca vimos um comportamento assim. É como se ele estivesse testando nossas defesas, procurando pontos fracos." Na quarta semana, algo extraordinário aconteceu. Os irmãos Ramos, caçadores que haviam enfrentado predadores amazônicos de proporções lendárias, pediram para ir embora. "Seu Rubens", disse Márcio com os olhos vidrados, "essa pantera não é normal. Ela pensa, planeja, antecipa nossos movimentos. Isso não é instinto animal, é inteligência pura, quase humana." Eduardo estava visivelmente abalado. "Patrão, essa criatura tem uma mente. Ela nos estudou durante 3 semanas, aprendeu nossos padrões, descobriu nossas fraquezas. Estamos lidando com algo que vai além da nossa compreensão." Rubens pagou os R$70 mil combinados e viu os lendários caçadores partirem de mãos vazias e egos destroçados. Pela primeira vez em sua vida, começou a questionar se estava enfrentando um adversário impossível de se vencer. Após o fracasso humilhante dos caçadores profissionais, Rubens decidiu tentar a via legal mais uma vez. Voou até Cuiabá para uma reunião pessoal com o Dr. Marcelo Figueiredo, chefe de fiscalização do ICMBio. O encontro aconteceu num escritório abafado do órgão ambiental, onde Rubens expôs sua situação desesperada. "Dr. Marcelo", disse Rubens controlando a raiva que fervia em seu peito, "essa pantera já causou prejuízo de mais de R$3 milhões. Matou 250 cabeças de gado em 3 anos. Minha fazenda está à beira da falência por causa de um único animal." Dr. Marcelo Figueiredo, um homem magro de 50 anos com óculos de aros grossos, folheava os relatórios que Rubens havia trazido. "Senhor Valadares, entendo perfeitamente sua situação, mas panteras negras são espécie protegida pelo Código Ambiental Brasileiro. Não podemos autorizar abate, exceto em casos extremos de comprovado risco à vida humana." "Comprovado risco à vida humana?" explodiu Rubens. "Doutor, essa pantera dizimou 15 cães de guerra treinados para matar. Ela segue e estuda seres humanos." "Os caçadores mais experientes do país fugiam com medo dela. Que mais evidência o senhor precisa?" Dr. Marcelo manteve a calma profissional. "Senhor Valadares, compreendo sua frustração, mas nossa legislação é clara. A pantera está apenas seguindo seus instintos naturais de caça. É a expansão descontrolada da pecuária que invadiu o habitat natural dela." "Habitat dela, doutor? Minha família está nessa terra há 70 anos. Meu pai morreu trabalhando nessa terra. Transformamos um deserto em uma fazenda produtiva que gera empregos para 300 famílias. E agora um animal vai destruir tudo isso?" "Senhor Valadares", respondeu o Dr. Marcelo com paciência forçada, "podemos autorizar métodos não letais de afugentamento.
relocação do animal para outra área protegida, instalação de sistemas de repelência sonora. Relocação, riu Rubens com amargura. Doutor, o senhor não está entendendo. Já tentei cerca elétrica de 15.000 volts. Ela cavou por baixo. Já tentei cães de guerra africanos. Ela os massacrou. Já tentei os melhores caçadores do continente. Eles fugiram com medo. Essa pantera é mais inteligente que muito ser humano. Rubens saiu do ICMBio revoltado e desesperado. Durante a viagem de volta à fazenda, uma ideia diferente começou a germinar em sua mente. Se não podia matar a pantera, se os métodos convencionais haviam fracassado, talvez fosse hora de tentar algo completamente diferente. Zé Trovão, disse ao capataz pelo telefone durante o voo, vamos construir uma armadilha, não para matar, mas para capturar viva. A ideia era audaciosa e extremamente cara. Rubens contratou engenheiros mecânicos de Goiânia para projetar uma armadilha de captura de grandes felinos, uma caixa de aço reforçado com paredes de 5 centímetros de espessura, sistema de gatilho acionado por sensores de peso e movimento, camuflagem natural com folhagem do cerrado e sistema de ventilação para manter o animal vivo. O custo foi astronômico, R$500 mil para construir algo que talvez nem funcionasse. Mas Rubens estava disposto a tentar qualquer coisa. Doutor Maurício, disse ao veterinário da fazenda, se conseguirmos capturar essa pantera viva, talvez possamos entender o que a motiva. Talvez possamos negociar uma relocação com o ICMBio. A armadilha foi construída em um local estratégico, uma passagem natural entre 2 colinas que a pantera utilizava regularmente, identificada através de meses de análise das pegadas e dos padrões de ataque. A isca seria uma carcaça fresca de bezerro, posicionada de forma a ativar os sensores quando o animal se aproximasse. Rubens instalou câmeras de trilha com transmissão em tempo real para monitorar a área 24 horas por dia. Durante 3 dias, nada aconteceu. No 4º dia, as câmeras captaram movimento na área. No 5º dia, a pantera apareceu nas imagens, estudando a armadilha com cautela felina característica. Ela sabe que é uma armadilha, mas a curiosidade pode ser mais forte que a prudência. No 6º dia, o impensável aconteceu. Às 3 da manhã, o alarme da armadilha soou na casa-sede. Seu Rubens, gritou Zé Trovão batendo na porta do patrão. A armadilha foi acionada! Pegamos ela! Quando Rubens chegou ao local da armadilha, acompanhado por Zé Trovão, Dr. Maurício e Professor Antônio, o sol começava a nascer no horizonte do cerrado. O que viram os deixou mudos de admiração e respeito. Dentro da caixa de aço, majestosa mesmo em cativeiro, a pantera negra permanecia imóvel como uma estátua. Seus músculos definidos ondulavam sob a pelagem negra que brilhava com reflexos azulados à luz da manhã. Seus olhos dourados, imensos e penetrantes, estudavam cada movimento dos homens com uma inteligência quase humana. Meu Deus! Sussurrou o professor Antônio. Ela é magnífica. A pantera não demonstrava desespero ou pânico como seria esperado de um animal selvagem em cativeiro. Permanecia calma, alerta, analisando a situação com uma serenidade impressionante. Quando Rubens se aproximou da grade, os olhos dourados se fixaram nos dele com intensidade hipnótica. Por um momento que pareceu durar eternidades, homem e fera se encararam em silêncio absoluto. Rubens esperava sentir raiva, sede de vingança, satisfação pela captura do inimigo que havia atormentado sua vida por 3 anos. Em vez disso, sentiu algo completamente inesperado. Respeito profundo e uma estranha conexão com aquele ser magnificamente selvagem. Dr. Maurício, disse Rubens sem tirar os olhos da pantera, liga para o ICMBio. Diga que capturamos o animal vivo e queremos discutir as opções de relocação. Dr. Marcelo Figueiredo chegou à fazenda Ouro Verde na tarde seguinte, acompanhado de uma equipe especializada que incluía a doutora Elisa Vasconcelos, uma renomada bióloga especialista em grandes felinos. Quando a doutora Elisa viu a pantera, sua reação foi de espanto profissional. Senhor Valadares, disse ela, ajustando o equipamento de análise. Este é um exemplar extraordinário, uma fêmea adulta em perfeita condição física.
Pelo tamanho e desenvolvimento muscular, eu diria que tem entre 6 e 8 anos. Enquanto a equipe preparava os equipamentos para sedar temporariamente a pantera e realizar exames detalhados, doutora Elisa notou algo peculiar. Professor Antônio, chamou ela, examinando amostras do pelo que haviam coletado. As análises genéticas desta pantera não correspondem à fauna típica do Cerrado. Como assim, doutora? Perguntou Rubens. As análises preliminares indicam origem amazônica, mas uma pantera amazônica no Cerrado goiano é biologicamente improvável. Elas não migram distâncias tão grandes. Após uma análise mais minuciosa, que incluiu exames de DNA, análise isotópica do pelo e estudos comportamentais, a verdade surpreendente veio à tona. Doutora Elisa convocou uma reunião de emergência na sede da fazenda para revelar suas descobertas. Senhor Valadares, disse ela com uma mistura de surpresa e preocupação. Essa pantera não é nativa do Cerrado. Ela veio da Amazônia, especificamente de uma região devastada pelo garimpo ilegal no sudeste do Pará. Ela percorreu mais de 1.000 quilômetros para chegar até aqui. A revelação atingiu Rubens como um raio. 1.000 quilômetros? Como isso é possível? Baseado nos exames que realizamos, essa fêmea foi forçada a migrar devido à destruição completa de seu habitat natural. As análises exotópicas do pelo mostram vestígios de mercúrio, indicando exposição prolongada à poluição de garimpos ilegais. Professor Antônio completou. Senhor Rubens, o que estamos vendo aqui é uma refugiada ambiental. Essa pantera não é um predador local agindo por instinto territorial. É uma sobrevivente que perdeu seu lar e foi forçada a buscar um novo território para sobreviver. A descoberta transformou completamente a perspectiva de Rubens sobre toda a situação. O fantasma silencioso não era um demônio enviado para atormentar sua fazenda. Era uma vítima da ganância humana, um ser magnífico, forçado ao exílio por crimes ambientais cometidos a 1.000 quilômetros de distância. Doutora Elisa, perguntou Rubens com a voz embargada, ela atacou meu gado por vingança ou por fome? Neither, Sr. Valadares. Ela atacou por desespero e desorientação. Panthers são animais territorialistas que conhecem intimamente cada centímetro de seu habitat. Quando forçados a um ambiente completamente estranho, eles enfrentam estresse extremo e podem desenvolver comportamentos anômalos. Dr. Maurício acrescentou. A precisão dos ataques, a aparente crueldade, tudo isso pode ser explicado por trauma psicológico. É como se ela estivesse caçando no modo de sobrevivência extrema, tentando estabelecer dominância em um território que não compreende. Rubens permaneceu em silêncio por longos minutos, processando a informação. A raiva que havia alimentado por 3 anos se transformou rapidamente em profunda empatia e, surpreendentemente, em um senso de responsabilidade moral. Ele não estava mais lutando contra um inimigo. Estava diante de uma fellow survivor que havia perdido tudo. O que podemos fazer por ela? Perguntou finalmente. Doutora Elisa sorriu pela primeira vez desde que chegara à fazenda. O ICMBio pode autorizar um programa de relocação de emergência. Temos contatos com centros de reabilitação na Amazônia que são especializados em reintegração de grandes felinos traumatizados. A história do fantasma silencioso e de Rubens Valadares se espalhou pelo país como fogo na palha seca. Jornalistas de grandes veículos de comunicação chegaram à fazenda Ouro Verde para documentar o caso extraordinário do fazendeiro que capturou seu maior inimigo apenas para descobrir que se tratava de uma vítima. Rede Globo, SBT, Record, todos queriam entrevistar o cowgirl que se tornou conservacionista. Rubens, homem simples, acostumado à privacidade rural, se viu no centro de um furacão midiático nacional, mas usou a atenção para algo maior que sua própria história. Pessoal, disse ele numa entrevista coletiva improvisada no pátio da fazenda, essa pantera me ensinou algo que eu levei 68 anos para aprender. Às vezes, aquilo que pensamos ser nosso inimigo é apenas alguém que está sofrendo mais que nós. O ICMBio, em parceria com Rubens e organizações ambientais, traçou um plano de relocação de emergência sem precedentes na história da conservação brasileira.
A pantera seria sedada e transportada em segurança para o Centro de Reabilitação de Fauna Amazônica, CRFA, localizado em Manaus, onde receberia cuidados veterinários especializados e passaria por um processo de reintegração comportamental. Rubens, que 3 anos antes desejava a morte da pantera, agora financiava integralmente o transporte e acompanhava pessoalmente cada etapa do processo. Zé Trovão, disse ao capataz enquanto supervisionavam a preparação da caixa de transporte. Essa bicha me custou 3 milhões de reais em prejuízo. Agora vou gastar mais 300 mil para salvá-la. Você acha que eu endoideci? Zé Trovão, que conhecia Rubens há 30 anos, sorriu. Seu Rubens, o senhor sempre foi teimoso. Quando decide uma coisa, vai até o fim. Se decidiu salvar a pantera, vai salvá-la mesmo que custe o último centavo. O dia da partida foi emocionalmente carregado. A equipe veterinária aplicou sedativo leve na pantera para reduzir o estresse durante o transporte. Enquanto ela dormia, Rubens permaneceu ao lado da caixa por horas, como se fosse um último encontro entre antigos adversários que haviam descoberto o respeito mútuo. Sabe, menina, sussurrou ele para a pantera adormecida. Você me ensinou que a gente pode ser forte sem ser cruel. Espero que encontre a paz lá na sua terra. O transporte foi feito em um caminhão especialmente adaptado, acompanhado por uma equipe de veterinários, biólogos e o próprio Rubens. A jornada de 1.200 quilômetros até Manaus levou 2 dias, com paradas estratégicas para monitorar a condição da pantera. Quando chegaram ao CRFA, Dr. Roberto Silva, diretor do centro, recebeu pessoalmente a comitiva. Senhor Valadares, em 20 anos dirigindo este centro, nunca havia um caso de cooperação tão extraordinário entre um fazendeiro e conservacionistas. A pantera foi instalada em um recinto amplo que reproduzia as condições da floresta amazônica. Árvores centenárias, riachos naturais, presas vivas para estimular seus instintos de caça. Durante as primeiras semanas, ela permaneceu apática, recusando alimentação e mostrando sinais de depression. É normal, explicou doutora Patrícia Mendes, psicóloga animal do centro. Ela passou por traumas sequenciais, a destruição do habitat original, a migração forçada, 3 anos em território hostil e agora uma nova relocação. Precisa de tempo para processar e se readaptar. Rubens permaneceu em Manaus durante o 1º mês, visitando diariamente o centro de reabilitação. Surpreendentemente, a pantera demonstrava reconhecer sua presença. Quando ele se aproximava do recinto, ela levantava a cabeça e seus olhos dourados o acompanhavam com uma atenção diferenciada. É como se ela soubesse que você não é mais uma ameaça, observou o Dr. Roberto. Animais têm uma percepção intuitiva sobre intenções humanas. Gradualmente, a pantera começou a se alimentar normalmente e demonstrar comportamentos mais naturais. Caçava as presas vivas disponibilizadas, explorava o território do recinto e até mesmo brincava com troncos flutuantes no riacho. O processo de cura emocional estava funcionando. De volta à fazenda Ouro Verde, Rubens era um homem transformado. A experiência com o fantasma silencioso havia despertado nele uma consciência ambiental que ele não sabia que possuía. Começou a questionar práticas que considerava normais há décadas e a ver sua propriedade através de uma lente completamente nova. Rubens contratou uma consultoria ambiental para reprojetar a fazenda Ouro Verde seguindo princípios de sustentabilidade. O projeto previa a criação de corredores ecológicos, sistemas agroflorestais, redução do uso de agrotóxicos e implementação de tecnologias de monitoramento da fauna silvestre. Roberto Valadares, engenheiro agrônomo de 32 anos, havia estudado na Europa e sempre defendeu práticas sustentáveis, mas nunca conseguira convencer o pai conservador. Pai, tenho ideias para transformar a Ouro Verde numa referência em pecuária sustentável. Podemos manter a produtividade reduzindo o impacto ambiental. Fernanda, a filha do meio, advogada especializada em direito ambiental, sugeriu: Pai, podemos criar uma ONG para financiar projetos de conservação em outras fazendas. Usar nossa experiência para educar outros pecuaristas.
Júnior, o caçula de 25 anos, formado em veterinária, propôs: e se montássemos um programa de monitoramento de fauna? Identificar e proteger animais silvestres antes que conflitos aconteçam? Pela primeira vez em décadas, Rubens via seus filhos completamente alinhados com sua visão. A família Valadares estava unida em torno de um propósito maior que o simples lucro. 2 anos após a relocação do fantasma silencioso, a fazenda Ouro Verde havia se tornado um modelo de pecuária sustentável. Os corredores ecológicos estavam estabelecidos. A fauna silvestre havia retornado gradualmente à propriedade. E o sistema de monitoramento havia detectado e relocado pacificamente 3 onças pintadas e 2 pumas antes que qualquer conflito surgisse. A produtividade do gado, contrariamente às previsões pessimistas, havia aumentado. Os animais criados em sistema mais natural apresentavam melhor saúde, maior fertilidade e carne de qualidade superior. A Ouro Verde conseguiu certificação internacional e passou a vender para mercados europeus, que pagavam um prêmio por carne produzida sustentavelmente. A imprensa nacional e internacional passou a usar a história de Rubens como exemplo de como a mudança de perspectiva individual pode gerar impacto coletivo. Ele foi convidado para palestrar em universidades, conferências ambientais e eventos do agronegócio. Pessoal, dizia ele em suas palestras, durante 50 anos, eu achei que estava lutando contra a natureza. Descobri que posso lucrar mais colaborando com ela. Em março de 2025, 2 anos após a relocação, Rubens recebeu uma ligação que o emocionou profundamente. Dr. Roberto Silva, do CRFA, ligou com uma notícia extraordinária. Sr. Valadares, tem uma surpresa maravilhosa. Nossa pantera está pronta para ser reintroduzida na natureza. E mais, ela está prenha. Rubens sentiu lágrimas nos olhos. Prenha? Como assim, doutor? Durante o processo de reabilitação, ela interagiu com um macho que também estava em recuperação. Estamos esperando 2 filhotes para os próximos meses. É uma notícia fantástica para a conservação da espécie. Rubens imediatamente cancelou todos os compromissos e voou para Manaus. Queria acompanhar pessoalmente a reintrodução da pantera que havia mudado sua vida. A área escolhida para a soltura foi uma reserva de 100 mil hectares na Amazônia Central, região protegida e rica em presas naturais. Quando Rubens viu a pantera pela última vez, ela estava magnífica. Pelagem brilhante, músculos definidos, barriga levemente arredondada pela gravidez e, principalmente, olhos que brilhavam com confiança renovada. Vai com Deus, menina, sussurrou ele quando a caixa de transporte foi aberta na floresta amazônica. Cuide bem dos seus filhotes. A pantera saiu da caixa com elegância felina, farejou o ar da floresta amazônica por alguns segundos e então se virou para olhar Rubens uma última vez. Por um instante mágico, homem e fera se encararam em silêncio absoluto. Então ela desapareceu na vegetação densa, livre finalmente. A fazenda Ouro Verde continuou prosperando sob a gestão sustentável dos filhos de Rubens. A propriedade recebia regularmente delegações internacionais interessadas em aprender sobre técnicas de pecuária regenerativa. Roberto Valadares havia se tornado uma referência mundial em agronegócio sustentável. A história do fantasma silencioso se tornou lenda, mas seu ensinamento permanece vivo. Às vezes, nossos maiores inimigos são nossos melhores professores. E que a verdadeira vitória não está em destruir o adversário, mas em compreender suas dores e transformar conflito em cooperação. A história que você acabou de conhecer é apenas uma das centenas de narrativas extraordinárias que exploramos aqui no canal Alma Animal. Se essa jornada de transformação tocou seu coração, se você acredita que histórias como essa podem mudar nossa relação com a natureza, então você precisa fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal Alma Animal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes sobre a conexão profunda entre humanos e animais. Deixe seu comentário contando o que mais te emocionou na história do fantasma silencioso. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam conhecer essa mensagem de esperança e transformação. Porque aqui no Alma Animal, acreditamos que cada história pode plantar uma semente de mudança. Cada inscrição fortalece nossa missão de criar um mundo onde humanos e animais vivam em harmonia perfeita. Inscreva-se agora e faça parte dessa revolução de consciência.